Fala pessoal, beleza pura? Olha só, o que é o tal do MMC, né? O menor múltiplo comum entre dois ou mais números? Primeira coisa, o que é o múltiplo, né, de número? Basicamente consiste em você pegar esse número e multiplicar, tá bom, por um número inteiro, tá bom? Até coloquei a definição para vocês aqui, ó. Tá, mas quem são os números inteiros? Aqui embaixo eu tenho o conjunto, tá bom, de todos os inteiros. Coloquei uma reticências, né, aqui obviamente. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Nesse caso aqui, nesse vídeo em específico, eu vou utilizar somente os inteiros que são positivos. Então, por exemplo, se eu pensar em um número qualquer, façamos de conta, é o 5, né? Quem que são, no caso, os múltiplos, né, de 5? É você multiplicar o 5 vezes 1, vezes 2 e assim de forma sucessiva. Por exemplo, o 25 é um múltiplo de 5? É, porque 25 é igual a quanto? 5 vezes 5. 24 é múltiplo de 5? Não, tá bom? Então, essa que é a ideia principal aqui, ok? Bom, vamos seguir aqui, ó. Olha só, galera, o que nós temos aqui, ó? Eu vou escrever assim os múltiplos, tá bom? De 2 e 3 para passar uma ideia muito bacana para vocês. Então, vamos lá, ó. Quem são os múltiplos de 2? Vamos lá, ó. Basicamente, você pegar o 2 e multiplicar por 1, 2, 3, assim de forma sucessiva. Então, bora lá, ó. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4 e assim de forma sucessiva, ó. Sempre de 2 em 2. Vou colocar aqui uma quantidade bem bacaninha assim de múltiplos para a gente poder trocar uma ideia bem legal, tá bom? Sempre no caso, aumentando de 2 em 2. Notem que sim, que esses números é resultado o quê? De 2 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4 e assim de forma sucessiva. Então vamos escrever aqui uma quantidade bem bacana assim de múltiplos, beleza? Ok, até o 26 está de bom tamanho. Coloca reticências porque ele continua, ok? Agora eu vou fazer o mesmo passo a passo e vou escrever os múltiplos de 3, tá bom? Então bora lá, aqui embaixo agora, ó. Quem que são os múltiplos de 3? Ó? O 3, né, obviamente, o 6, o 9, o 12, o 15. Leandro, é de 3 em 3? É isso mesmo, tá bom? Não tem perigo não. Vai fazendo aqui, ó, de 3 em 3 para você poder escrever os múltiplos, ok? Ok, tá de bom tamanho aqui. Agora, olha só, cá embaixo eu preciso escrever quem são os múltiplos tanto de 2 e 3. Notem o seguinte, que nesses dois conjuntos, né, que nós acabamos de escrever, existem, né, alguns múltiplos que repetem, né? Por exemplo, ó, o 6. O 6, ele é múltiplo tanto de 2 quanto de 3, ok? O próximo aqui, ó, o 12, ele é múltiplo tanto de 2 quanto de 3. Próximo aqui, ó, 18, se repete, né, em cima e embaixo. O 24 também, né, se repete em cima e embaixo. Obviamente tem mais múltiplos, né? Então o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos escrever, tá bom? Somente alguns múltiplos, tanto de 2 e 3. Então, bora lá, ó. No caso aqui, ó, o primeiro vai ser o 6, tá bom? O segundo aqui, no caso, vai ser o 12. Depois, o 18, o 24. Notem o seguinte, galera, olha só. Tá aumentando de quanto em quanto? Ó, de 6 em 6, ó. 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. Obviamente, o próximo seria quem? 30. E assim de forma sucessiva, tá bom? Leandro, mas espera aí. Para encontrar o tal do MMC, eu tenho que fazer esse monte de continha aí toda vez? Não. Eu queria primeiro passar essa ideia do que é o múltiplo comum, tá bom? Por quê? Desses múltiplos comuns, eu vou utilizar o menor, o tal do MMC, que é o menor múltiplo comum. Agora, se ligue nessa dica, pessoal. Nós vamos fazer alguns exercícios agora, dois, né, na verdade, em que nós temos que encontrar o menor múltiplo comum, mas eu não vou fazer aquele conjuntinho todo de novo, não. O passo a passo é o seguinte. Primeiro aqui, ó. Qual é o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum entre, né, de 9 e 25? Muito simples, ó. Você vai colocar o 9 aqui e o 25, um pertinho do outro. Nós vamos agora, pessoal, colocar uma barrinha aqui na vertical e vamos fazer algumas divisões sucessivas, tá bom?
Mas dividir por quanto? Aqui que está um grande porém. Vamos fazer uso, pessoal, do tal dos números primos. Leandro do céu, que são, quais são mesmo? O que eles representam? Gente, número primo é o seguinte. São números que são divisíveis, tá bom? Por 1 e ele mesmo. Como assim? Vamos escrever alguns aqui para ficar bacana. O primeiro primo, né, que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, é o 2. Por quê? Porque o 2 ele é divisível por 1 e ele mesmo, correto? O 3, será que o 3 é um número primo? Olha só, o 3 ele é divisível por 1 e ele mesmo. O 4 vai ser número primo? Não. Por quê? Porque o 4 ele é divisível por 1, por 4 e também por 2. Para ser primo, só pode ser divisível por 1 e ele mesmo. Então, quais são os primos aqui no caso? Assim, os primeiros, né? 2, 3, o 5, o 7. O 9 é primo? Não, porque o 9 é divisível por 1 e por 3 também, né? Então, o 9 não pode ser não. O próximo aqui no caso vai ser quem? Vai ser o 11. Bom, você pode continuar preenchendo, né, essa sequência numérica, sempre observando o quê? Para ser primo só pode ser divisível por 1 e ele mesmo. Tá, feito isso, o próximo passo é o seguinte. Você vai dividir esses elementos aqui no caso, 9 e 25, pelos números primos, começando sempre do menor para o maior. Por exemplo, o 2 aqui, eu posso começar pelo número 2? Vamos lá. O 9. 9 é ímpar, né? Não tem como dividir por 2, para dar uma divisão exata. 25, muito menos. Então, o 2 não vai dar certo aqui não. Então, eu já vou riscar o 2. Será que o 3 dá certo aqui agora? Vamos lá, ó. 9 por 3, opa, tem como sim. Então, coloca um 3 aqui, ó. 9 por 3, 3. 25 por 3 não tem divisão exata, então repete 25. Essa é a sequência, é a regrinha do jogo, tá bom? Eu posso utilizar de novo o 3 aqui, pessoal? Claro que eu posso, né? Porque tem um 3 aqui, ó. Então, vamos dividir de novo, né? Por 3, ó. 3 por 3, 1. Legal. A minha intenção é que as divisões, né, de forma sucessiva, elas alcancem, elas cheguem com resultado igual a 1 cá embaixo. 25, tem como dividir por 3? Não, então você repete. Ok? Qual que vai ser o próximo primo que eu vou utilizar aqui agora, galera? O 5, tá bom? Vamos lá, ó. 25 por 5 no caso, né? Vai ser 5. Eu vou utilizar de novo o 5, tá bom? 5 por 5 deu 1. Vou repetir esse 1 aqui do lado também para ficar organizado. Tá, quem que vai ser no caso o MMC? O menor múltiplo comum vai ser o resultado da multiplicação, gravem isso, da multiplicação por esses carinhas aqui, ó. Então vamos lá, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes... Aqui para fazer direto, galera, ó. 9 vezes 25, tá bom? Você pode fazer direto. Isso aqui, no caso, vai ser igual a 225. Ou seja, o MMC, tá bom? Entre 9 e 25 é 225. O menor múltiplo comum entre eles, beleza? Lembra, você fez somente com 2 números. E se precisasse fazer com 3 números? Seria o mesmo esquema. Vamos fazer um aqui agora, galera. Olha só. Com 3 elementos. Vamos lá. O MMC entre 6, 14 e 22. Mesmo passo a passo. Você vai repetir no caso aqui, ó, os elementos, tudo assim, bonitinho, um do lado do outro. 6, 14 e 22. Você vai colocar uma barrinha aqui na vertical, ok? E você vai dividir pelos primos, né? Os números primos. Leandro, e se eu não lembrar quem são os primos no caso? Uma dica aqui para vocês. Coloque num rascunho, uma sequência, pelo menos dos primeiros ali, tá bom? Que são os mais usados. Vamos lá, ó. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e por aí vai, tá bom? Deixar somente esses aí. Então, bora lá. Gente, eu posso utilizar o 2 aqui? Posso, porque eu tenho número aqui que é par, tá bom? Então vamos lá, ó. 6 por 2, 3. 14 por 2, 7. 22 por 2, 11. Legal. Aqui embaixo eu não tenho nenhum número que é par, então 2 aqui já não nos serve mais. O próximo primo é quem? O 3. Olha só, galera, tem um 3 aqui, né? Maravilha, então vamos lá, vou colocar um 3 aqui, ó. 3 por 3,
1. O 7, ele é divisível por 3? Não, então se repete aqui. Mesmo esqueminha para o 11, você vai repetir o 11 aqui, ó. O próximo primo a ser utilizado, o 5, tem como? Não, porque o 7 não é divisível por 5 e o 11 muito menos. Então, vamos para o próximo aqui, que é o 7. Opa, o 7 tem como sim, ó. 7 por 7, 1. 11 por 7 não tem divisão exata, então você repete o 11, beleza? O próximo primo, obviamente, vai ser o número 11. Então, bora lá, ó. 11 por 11 vai dar 1, repete 1 aqui também. Ou seja, quem que vai ser o menor múltiplo comum entre 6, 14 e 22? É justamente o resultado da multiplicação, tá bom? Da multiplicação desses elementos aqui, ó. 2 vezes 3 aqui, 6. 6 vezes 7, que no caso vai ser igual a 42. E 42 vezes 11. Vamos fazer aqui, ó. 42 vezes 11. Eu vou passar uma dica para vocês, galera. Isso aqui é a mesma coisa, olha só que legal. É a mesma coisa que 42 vezes 10 mais 1, correto? Por que é bacana você fazer dessa forma? Porque eu sei que 42 vezes 10 é 420. E 42 vezes 1 é 42. Ou seja, quanto é que vale 42 vezes 11? É 420 mais 42. Ou seja, 462. Então quer dizer que o menor múltiplo comum, o MMC, entre 6 e 14 e 22, né? Vai ser igual a 462. Então, pessoal, esse é o passo a passo assim, muito utilizado para encontrar o MMC. Ele vai ser muito importante quando você estiver trabalhando com somas e subtração de frações, tá bom? Que é o tema do próximo vídeo dessa sequência de matemática básica. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like maroto aí, manda assim esse link para alguém que está estudando. Tenho certeza que vai poder ajudá-lo, tá bom? Valeu, um forte abraço.